Boa noite. Queremos agradecer a cada um que está presente conosco, participando desse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Sinta-se mais do que convidado a participar conosco também dos cultos que fazemos às quintas-feiras no Facebook e no Instagram, um culto de caráter de estudo da palavra de Deus. Nós também queremos deixar aqui os dados da conta bancária da igreja para o depósito dos dízimos e ofertas. Fique à vontade para participar, para contribuir com os trabalhos locais dessa igreja e também com os missionários que a igreja sustenta na obra. Nessa noite nós queremos convidá-lo a adorar, a exaltar esse grande rei e a pensarmos sobre a sua graça, o seu poder e as suas obras tão maravilhosas nas nossas vidas. O domínio está em tuas mãos, assentado sobre os louvores tu estás, para sempre reinas. O governo só pertence a ti, glória e honra sempre ao teu nome se dá, pois tu sempre reinas. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Minha vida está em tuas mãos, no controle de tudo sei que tu estás. Teu amor não falhará. Oh, teu amor não falhará. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Exaltado Rei, soberano sobre tudo, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos cantar e meditar no precioso e poderoso nome de Cristo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é.
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ainda nesse sentimento, nesse pensamento de apreciação à obra de Cristo na cruz, vamos continuar adorando e louvando aquele que se fez carne, aquele que morreu, aquele que pagou o preço que era meu e seu, morreu a morte de cruz em nosso lugar, mas aquele que ressuscitou, está à destra do Pai e em breve virá buscar a sua igreja. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e logo em sequência ouviremos a mensagem trazida pelo nosso irmão Júlio Elcio. Grandioso Deus, eterno Pai, gratos somos ao Senhor por podermos, ó Deus, passar esse momento aqui de louvor e adoração ao Teu nome. Ó Pai, como é bom lembrar sobre o Teu sacrifício, como é bom lembrar sobre a Tua obra, ó Deus, nas nossas vidas. Saber que o Senhor, sendo tão grandioso, se fez homem como nós. O Senhor viveu e padeceu as dores que nós padecemos, mas o Senhor foi perfeito em tudo, pôde morrer naquela cruz para salvar a nossa vida, algo que jamais poderíamos fazer. Muito obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício, muito obrigado pela Tua obra, muito obrigado por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, pedimos que nossos corações, nossas mentes, ó Deus, estejam abertos para escutar a Tua voz, escutar a Tua mensagem, que ela venha transformar, ó Deus, nossas vidas, nosso coração, que ela venha trazer salvação para aqueles que não conhecem o Teu nome, para aqueles que não têm uma vida íntima com o Senhor. Abençoe, ó Pai, cada um de nós que ouviremos, abençoe a vida do nosso irmão Júlio, use o Teu servo, ó Deus, poderosamente. É a oração que nós fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para todos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela vontade do nosso Deus, aproveitando esse tempo e esse espaço e aproveitando esse recurso para continuarmos a comunicar a palavra do Senhor, para que a igreja continue a desfrutar da comunhão, mesmo que à distância, mas nós estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e é por isso que nós estamos aqui, apesar de ser dessa forma. Eu queria mais uma vez, assim como sempre faço, desejar a você e a sua família e a todos os que estão com você em sua casa, muita paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, muito equilíbrio, muita esperança, muita saúde, é o que eu desejo para você de todo o meu coração. Mais uma vez quero agradecer à igreja, a todos os irmãos, pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho para comigo e a minha família. Graças a Deus estamos bem, com saúde, já estou podendo trabalhar, ainda de forma parcial, mas graças a Deus já podendo desenvolver o meu trabalho fora de casa. Agradeço as orações dos irmãos pelas minhas viagens, tenho sido protegido pelo Senhor e tenho podido aproveitar o tempo para também ser útil em alguns lugares, a algumas pessoas e algumas empresas. Então fica aqui registrado o meu muito obrigado por esse apoio e por esse carinho. E também pela oportunidade que a igreja tem dado a mim e a outros irmãos também, de estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem comunicado a nós. E é o que eu gostaria mais uma vez de fazer nesta noite, e para isso eu gostaria de ler a carta de Paulo a Filemon. Se quiser pode acompanhar aí com a sua Bíblia, junto com os seus, a carta de Paulo a Filemon. É mais uma das cartas que Paulo escreveu estando na prisão, e apesar da sua situação de limitação, ele pôde escrever cartas, e essa carta a Filemon foi uma das que ele escreveu, as cartas conhecidas como as cartas da prisão. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo da tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos,
para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima-me o coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Essa é uma carta muito linda, uma carta pessoal do apóstolo Paulo ao seu amigo chamado Filemon. E o contexto da carta, o pano de fundo dessa carta, o objetivo pelo qual Paulo escreveu a carta a Filemon, é para interceder em favor de um jovem chamado Onésimo. Onésimo tinha trabalhado com Filemon, era empregado de Filemon, era escravo de Filemon. Naquele tempo, a escravidão era algo comum no Império Romano e também praticado por alguns crentes, apesar de que Paulo dá um ensino lindo sobre como se deve tratar os irmãos, como deve ser essa relação, inclusive de servo e de senhor. Mas o fato é que Onésimo trabalhava, era um escravo de Filemon, e por algum motivo, que não é muito claro aqui na carta, muito provavelmente ele pode ter roubado alguma coisa do seu patrão, pode ter ofendido o seu patrão, e por causa dessa falta, dessa falha, desse delito, ele teve que fugir. Então ele saiu da casa de Filemon, e ele se encontrou com o apóstolo Paulo. Segundo Paulo diz aqui, ele se encontrou com Paulo em Roma, na prisão, e Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Muito provavelmente Onésimo deve ter contado a sua história para Paulo, que ele estava fugitivo, que ele era um escravo fugitivo, mas ele então se converte ao evangelho, se torna uma nova criatura. E agora Paulo, sabedor da sua história, então toma a iniciativa de escrever essa cartinha para Filemon, dizendo: olha, recebe Onésimo de volta, e conta com detalhes o que tinha acontecido lá no tempo da prisão, intercedendo para que Filemon recebesse Onésimo de volta. Uma atitude nobre,
uma história linda de amor e dedicação e preocupação com o outro. E com base nesta carta e nessa história linda, nessa experiência do apóstolo Paulo, tendo Filemon e Onésimo, além do próprio apóstolo, como os personagens principais, eu queria pensar sobre a nossa vida, sobre o tempo que estamos vivendo, e pensando na condição do apóstolo Paulo, uma condição de limitação, sem muito o que fazer, que estava preso, mas ele faz coisas extraordinárias. E hoje eu queria pensar com os irmãos, e o tema da nossa mensagem hoje é: o que podemos fazer quando não temos muito o que fazer? O que podemos fazer quando não temos muito o que fazer? Eu aprendo com o apóstolo Paulo, meus queridos, algumas coisas extraordinárias, coisas muitas vezes simples, mas que trazem resultados extraordinários. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo aqui, que nós podemos fazer quando não temos muito o que fazer, é a nossa casa, uma casa de oração. Olha o que nós lemos no versículo 2, quando logo na introdução da carta, há aqui alguns detalhes, dentre os quais, no versículo 2 nós lemos que havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon. E ele escreve a Filemon, a Arquipo, e diz: a igreja que está em tua casa. Naquele tempo era comum os crentes se reunirem nas casas, nas residências. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando na nossa situação hoje. Nós estamos em casa. Talvez a igreja esteja vivendo nesse tempo da pandemia e sendo confrontada com a questão da congregação, com o ato de congregar. Nós lemos até na palavra de Deus em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar, porque o ato de congregar é importante para o nosso crescimento, para o exercício da fé. Mas nós não estamos podendo fazer isso aqui no templo. E quando eu leio a prática da igreja no início, que algumas igrejas se reuniam nas casas, eu penso em nós hoje. Aliás, já está rolando uma brincadeira na internet que nós não devemos deixar de zoomgregarmos, né? Porque o Zoom está sendo muito usado para as reuniões. O nosso caso aqui é o YouTube, então é o YouTube agregarmos, né? Ou para aqueles como nós também no meio de semana estamos usando o Instagram, poderia brincar dizendo que nós não podemos deixar de Instagram agregarmos. Mas o fato é que há uma grande oportunidade nesse tempo, no que diz respeito ao ato de congregarmos, que é tornar a nossa casa uma casa de oração. Você está congregando em casa? Eu estava pensando, e eu preciso compartilhar com os irmãos, sobre um risco que nós corremos nesse tempo de reuniões virtuais, que é nos acostumarmos com o culto online. Ou seja, assim como há uma tendência, infelizmente, em nós, de nos acostumarmos com a congregação, com o ato de congregar, com o fato de estarmos na casa de oração, e infelizmente para muitos se torna apenas um costume, uma prática mecânica de vir à casa de oração para congregar. Precisamos cuidar também para que o culto online, a reunião virtual também não se torne algo mecânico, e que o exercício da fé da igreja se limite a isso, a estarmos de frente de uma TV, de frente a um celular, ou eu aqui em frente a uma câmera, para exercermos a nossa fé, exercitarmos a nossa comunhão. Temos que ter esse cuidado. E aí entra um fator muito importante que eu aprendo aqui na carta, quando Paulo escreve a Filemon: a casa se torna uma casa de oração. É muito importante, e está sendo uma bênção nós usarmos essa ferramenta, porque nós podemos estar conectados. Mas você está na sua casa, eu estou na minha casa. E a sua casa e a minha casa tem se tornado uma casa de congregação, uma casa de oração? Ou seja, a sua família, a minha família estão congregados, estão reunindo? Meus queridos, a igreja não são as paredes nem os bancos, já falamos isso aqui.
A igreja é formada de pessoas, e agora eu posso até acrescentar, a igreja não é a ferramenta virtual, a plataforma, seja o YouTube, o Zoom, o Instagram. Isso não é a igreja são pessoas, somos nós. Então a minha família, a sua família cristã faz parte da igreja, ou seja, a igreja, um pedaço da igreja está aí na sua casa. Congregue, reúna, exercite a fé, pratique tudo aquilo que é próprio e legítimo para a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja está congregada na casa. Então eu posso fazer sim, quando parece que não tem muito o que fazer, é transformar a minha casa numa casa de oração. Você está fazendo isso? Quando a câmera está desligada, quando o celular está desligado, quando a TV está desligada, a sua casa é uma casa de oração, a igreja se reúne na sua casa. Será que na minha casa, os atos de adoração ao Senhor, de serviço ao Senhor, de exercício da fé, de comunhão com os meus, a minha esposa, a minha filha, o seu esposo, o seu filho, seus filhos, seus irmãos, que são também seus irmãos na fé, fazem parte da igreja, a congregação aí, ou seja, a sua casa tem sido uma casa de oração? Nós chamamos a nossa casa, o templo que nós reunimos, como uma casa de oração. E aqui eu não estou me referindo àquela palavra do Senhor Jesus, que a minha casa será chamada casa de oração. Estou me referindo à minha casa mesmo, ao meu lar, a sua casa, o seu lar, que se transforme numa casa de oração. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo aqui, quando ele escreve a Filemon, está no versículo 7. Olha que coisa interessante, nós lemos, e Paulo falando a Filemon e falando de Filemon, ele diz no versículo 6 e 7 o seguinte: para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Sabe o que eu aprendo aqui com o apóstolo escrevendo a Filemon? O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer quando não temos muito o que fazer, é a nossa vida, uma vida para edificar a igreja. A nossa vida, uma vida para edificar a igreja. O que Paulo fala de Filemon aqui é uma coisa linda. Filemon era aquele homem que confortava, consolava, como diz aqui a expressão, reanimava o coração dos irmãos. Ou seja, ele tinha uma influência positiva na vida daquela igreja. Ele exercia uma influência de crescimento, de edificação, de conforto para aquela igreja. Isso eu posso fazer quando parece que eu não tenho nada para fazer. É tornar a minha vida uma vida para edificar a igreja. Ou seja, qual é a influência que eu exerço no meio da minha igreja? E agora pensando também na minha família, a igreja lá em casa, parte da igreja lá em casa e você na sua, como é que está a minha e a sua vida no que diz respeito à influência nesse grupo? A nossa vida, uma vida para edificar a igreja. E de que fato, como que Filemon fazia isso? Algumas palavras muito fortes aqui, Paulo fala acerca dele, fala do amor, o amor que Filemon tinha. A tua caridade, diz ele aqui. Fala também da bondade. Filemon era um cidadão abastado da cidade de Colossos. E a Bíblia diz que ele era um homem amável, que exercitava o amor. E por isso as pessoas eram abençoadas pela vida dele. Ou seja, ele era um fator de crescimento, de edificação. É o que eu aprendo aqui. Isso eu posso fazer. Isso eu posso ser na vida da minha igreja, na vida da minha família, a igreja que está reunida na minha casa. A minha vida, uma vida para edificar a igreja. A nossa vida, uma vida para edificar a igreja. Mas há uma terceira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo, que nós podemos fazer quando não temos muito o que fazer, quando parece também que nós estamos limitados, e a gente está nesse tempo se perguntando, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é esperar. Eu não sei quando que isso vai acabar, não sei quando que eu vou poder sair, não sei quando que eu vou poder trabalhar. Eu não tenho muito o que fazer. Mas eu aprendo aqui nessa carta que nós temos muito o que fazer.
muito o que fazer quando parece que não temos o que fazer. E a terceira coisa aqui eu encontro no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: já agora ele intercedendo por Onésimo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Essa expressão aqui é linda. Gerar, ou seja, dar à luz, trazer alguém à vida. Paulo usa aqui uma expressão, uma linguagem figurada, faz alusão a dar à luz, ou seja, gerar uma vida. O que Paulo está dizendo aqui para Filemon? Filemon, Onésimo é meu filho na fé. Ele aceitou o evangelho. Eu preguei para ele. Ele se tornou uma nova criatura. A vida dele foi salva. Então o que eu aprendo aqui, que eu posso fazer quando não tenho muito o que fazer, é o nosso tempo, um tempo para salvar vidas. O nosso tempo, um tempo para salvar vidas. Paulo, mesmo na prisão, com todas as limitações, mas o tempo que ele teve, o tempo que ele tinha, ele usou para salvar vidas, ele usou para pregar o evangelho. E uma vida, pelo menos aqui é mencionada, que foi salva, e nós estamos lendo aqui de Onésimo. Mesmo com as limitações, ele foi útil. E eu faço uma pergunta: quem está com você nesse tempo? Vivendo essa limitação, mesmo isolados, mesmo limitados, alguém está comigo, alguém está com você, ou em casa, ou na viagem, ou no trabalho. Quem está com você? Como é que você está usando esse tempo, nestas condições que nós estamos vivendo? E a lição é, o nosso tempo, um tempo para salvar vidas. Com quem que você teve contato essa semana? Mesmo que de forma virtual. O que você disse para essa pessoa? E olha que nós estamos lendo uma história de um rapaz que tinha uma história de problema, de fuga, de dificuldade, sentenciado à morte, um escravo fugitivo, podia ser morto. Provavelmente eu e você estamos também nesse tempo, tendo contato com pessoas com histórias de fuga, de problemas sérios, que acham que não tem mais solução. Então é usar esse tempo para salvar essa vida, para dizer para essa pessoa que tem jeito, que ele pode ter uma segunda chance. O que Paulo fez com Onésimo é dar a ele uma segunda chance, ou seja, interceder para que ele tivesse uma segunda chance, dizendo: Onésimo, tem jeito, eu vou tentar, você vai ter uma segunda chance para voltar para a casa do seu patrão. E essa história, ela me lembra que nós também, pela mediação do Senhor Jesus, pela intercessão do Senhor Jesus, voltamos à casa do Pai. Foi pela mediação do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, é que nós chegamos a Deus, é que tivemos a segunda chance, a oportunidade de uma nova vida. É isso que Paulo faz aqui com Onésimo, usando o tempo dele para salvar vidas. Use esse tempo, meu querido, para salvar uma vida. Essa pessoa que está com você, que pode ter uma história triste, uma história de morte, de desespero, de fuga, de problemas sem solução. Talvez você esteja com um Onésimo, um tipo de Onésimo nesse tempo com você, talvez dentro da sua casa. Talvez alguém chegou aí, passou um tempo com você, ou está vivendo um tempo com você. Que eu e você usemos esse tempo para transformar essa vida, para levar a mensagem do evangelho, para dar uma chance, mostrar que essa pessoa tem uma chance, que nós servimos a um Deus que é o Deus da segunda chance. Mas há uma quarta coisa que eu aprendo, queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Está no versículo 18 e 19. Olha o que nós lemos no versículo 18 e 19. Paulo ainda dizendo a Filemon, depois de interceder por Onésimo, dizer que agora ele era uma nova criatura, ele diz assim no versículo 18: e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, eu o pagarei, para te não dizer
que ainda mesmo a ti próprio a mim te deve. Ou seja, eu vou pagar, estou disposto a pagar a dívida dele, a conta dele. Está te devendo alguma coisa? Ele te deu algum prejuízo? Então coloca na minha conta que eu vou pagar. Sabe o que eu aprendo aqui, que eu posso fazer quando não tenho muito o que fazer? O nosso recurso, um recurso para suprir a necessidade do outro. Guarde isso, anote isso. Nosso recurso, um recurso para suprir a necessidade do outro. Eu não sei quanto dinheiro Paulo tinha. Eu não sei que recurso ele tinha. Eu não sei como ele ia pagar aquela conta que talvez ele nem sabia qual era o valor. Mas o fato é que ele está dispondo os seus recursos para suprir a necessidade de Onésimo, para pagar a dívida que ele tinha para com Filemon. Meus queridos, nesse tempo de escassez, de limitação, quando muitos estão sem trabalho, sem recurso, sem provisão em casa, faltando alguma coisa muitas vezes, mas graças a Deus que Deus tem sido generoso e não tem deixado faltar o suficiente, o bastante para nós. Mas Deus faz isso através de mim e de você, dos recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E nós precisamos usar esse recurso para suprir a necessidade do outro. O pouco que ele tinha, ele usou para pagar a conta de Onésimo. Certamente tem alguém que você pode ajudar. Certamente tem alguém passando uma dificuldade. E Deus pode usar você para suprir a necessidade dessa pessoa. Para isso tem que ter sensibilidade, tem que ter percepção, tem que haver dedicação, preocupação. E perguntar assim, como é que está fulano, como é que está Beltrano? Será que ele tem? Será que está faltando? Será que ele conseguiu? Tem que haver em nós, nesse tempo, meus queridos, essa preocupação. Essa atitude altruísta, de dividir, de repartir, de usar o pouco que nós temos para ajudar a suprir a necessidade do outro. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo faz. Não só prega para Onésimo, para a salvação dele, mas também se dispõe a ajudar na necessidade de suprimento, na sua necessidade financeira. Que lição para nós, uma lição prática, inclusive sobre a evangelização. Evangelizar não é só pregar o evangelho, dizer para a pessoa, aceita Jesus, para você ser salvo, para você não ir para o inferno, para você ir para o céu. Evangelização traz no seu bojo cuidado com a vida do outro, com a ação social, com a preocupação com as necessidades daquela pessoa que está sendo alcançada pelo Evangelho. Isso é papel da igreja, isso é meu papel, é o seu papel. Suprir a necessidade do outro. Diz a palavra de Deus que nós temos que cuidar uns dos outros, principalmente dos domésticos da fé, suprindo as necessidades uns dos outros. Essa era uma prática da igreja no início, de dividir os seus recursos para não faltar nada para ninguém. Nós estamos tendo a oportunidade nesse tempo de praticar a solidariedade, o amor fraternal, o altruísmo. E é isso que eu aprendo, que eu posso fazer quando não tenho muito o que fazer. Talvez você não tenha muito, também não tenho muito, mas eu posso ajudar a suprir a necessidade do outro. Coloca na minha conta, Filemon, eu pago a dívida de Onésimo. Ou seja, se isso é o empecilho para que ele volte, está removido, está resolvido. Se essa é a dificuldade, eu posso ajudar a resolver. Essa é a atitude que tem que haver no meu e no seu coração. E por fim, eu queria compartilhar uma quinta lição que eu aprendo com o apóstolo aqui, na sua carta a Filemon, que podemos fazer quando não temos muito o que fazer. No versículo 22 nós temos o seguinte: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Sabe o que eu aprendo aqui com o apóstolo? Que a nossa oração tem que ser uma oração de fé. Olha o que Paulo diz. Ele já estava na expectativa de sair da prisão, de rever os irmãos. Então ele disse para Filemon: separa um quartinho aí para mim, que pelas vossas orações, há uma outra versão que diz pelas minhas orações, ou seja, tanto as orações de Paulo quanto as orações da igreja, ele confiava, ele tinha fé que era perfeitamente possível ele sair daquela situação. Por isso que ele disse para Filemon: prepara um quarto para mim, porque eu espero vê-los em breve, pelas orações que estamos fazendo. Oração
de fé é assim. Talvez nesse tempo, uma das coisas que nós estamos fazendo, creio eu, que estamos tendo mais oportunidade de fazer, é orar. A igreja tem se colocado de fato em oração. Há uma necessidade específica, há uma doença mundial, a Covid-19, que vem através do coronavírus, o novo coronavírus. Há uma necessidade específica pela qual nós estamos orando. E nós temos que orar com fé, sabendo que Deus pode resolver qualquer situação e pode nos tirar dessa situação e pode curar pessoas. Nós temos que ter fé. Nossa oração não pode ser uma oração vazia, para cumprir tabela apenas. Tem que ser como a oração de Paulo: eu estou orando, vocês estão orando, então pode preparar o quarto, que logo logo eu estarei aí. Que desafio para mim orar dessa forma. Confesso que é um desafio orar dessa forma, com a certeza de que Deus vai responder a nossa oração. Isso é uma grande lição para a igreja nesse tempo. A Bíblia nos orienta a orarmos pelas autoridades, pelos governos. E esse é um tempo que a igreja precisa orar, não somente pela cura da doença, mas penso eu, que principalmente pelos governos. Orar pelas autoridades, prefeitos, governadores, presidentes, justiça. Orar pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pelo poder executivo. Diz a palavra de Deus para que haja paz, tranquilidade na terra, na nação, no povo. A igreja precisa orar e orar com fé que Deus pode resolver essa situação. Usar esse tempo para oração e não ficar perdendo tempo com discussões bobas, com brigas que não levam a nada, com desacatos, com ofensas, com embates que não vão levar a lugar algum. Nós podemos fazer orar uns pelos outros, orar pelos nossos governantes, orar pelas pessoas, orar pelas famílias, orar pelos enlutados, orar pelos profissionais de saúde, orar, orar e orar. Orar com fé que Deus pode resolver essa situação, que Deus pode mudar a história do nosso país, Deus pode mudar a sua história e a minha história. Prepara o quartinho, prepara a pousada, que eu espero vê-los em breve. Orar com fé, que um dia Deus vai nos tirar desse lugar, Deus vai nos tirar dessa situação, e nós já temos um quartinho preparado pelo Senhor Jesus, para estarmos lá. Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Então é por isso que nós temos que orar com fé, para que Deus possa nos abençoar. E a oração, ela nos enche de esperança, de conforto, nos faz viver melhor. Se você está vivendo um tempo ainda com um pouco de dúvida, com medo, com incerteza, achando que não tem muito o que fazer, então a dica para mim hoje, além das outras, a dica para mim e para você hoje, além das outras, é: ore, vá para o seu quarto, vá para o seu canto e ore, mas ore com fé. O que podemos fazer quando não temos muito o que fazer? Primeiro, transforme a sua casa numa casa de oração. A sua família, a sua casa, um lugar de oração. A congregação agora é aí, é na minha casa, na sua. E segundo, transforme a sua vida numa vida para edificar a igreja. Lembre do exemplo de Filemon. A minha e a sua vida tem que ser usada para reanimar o coração das pessoas, para edificar as pessoas. Terceiro, o nosso tempo, um tempo para salvar vidas. Muitas pessoas precisam ser salvas, precisam ser evangelizadas. Mas também, em quarto lugar, o nosso recurso para suprir a necessidade do outro. Muitas pessoas estão precisando. Seja disposto a dividir o que você tem para resolver a situação de alguém. E em quinto lugar, que a nossa oração seja uma oração de fé, com a esperança de que o Senhor já preparou um lugar para nós, e logo, logo estaremos nesse lugar preparado por Ele. Vamos orar. Queria orar por você, pela sua família, pedir que o Senhor nos ajude a colocar essas lições em prática, e que nós possamos, nesse tempo, quando parece que não temos muito o que fazer, mas que sim, nós podemos fazer muita coisa, como o apóstolo Paulo fez.
Pai, obrigado por mais esse tempo que tivemos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós encontramos nela recursos para esses tempos que parecem tempos difíceis, sem muito o que fazer. Mas quanta coisa boa nós podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos produtivos. Ajuda-nos a termos essa vida de serviço, de oração, de bênção, de salvação. Ajuda-nos a estarmos de fato congregados, reunidos dentro da nossa casa, impactando os nossos em primeiro lugar. Abençoa cada família nessa noite que está assistindo a esta exibição. Ó Pai, abençoa cada um individualmente. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe o que está acontecendo dentro dessa casa. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa curar, abençoar, confortar, edificar, trazer esperança para um tempo novo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva querida que Ele salvou. A igreja é formada de gente que é tão diferente e se completou. A igreja é o rebanho de Cristo, só Ele é o pastor que nos livra do mal. Na igreja eu fui batizado, também restaurado da queda fatal. Na igreja encontro amigos, pessoas que sabem falar e calar. Na igreja encontro ambiente, se triste ou contente, para poder contar. A igreja não faz julgamento sem antes saber se é verdade afinal. Na igreja é justa e sincera e trata seus membros com amor sem igual. Eu quero estar nesta igreja para receber e ajudar no que seja, sem exigir, só repartir tudo que o mestre me deu e ensinou que eu devo servir. A igreja tem portas abertas para vidas incertas que querem chegar. A igreja não faz diferença, importa é a crença que tem para ofertar. Na igreja tem gente disposta para dar um abraço, carinho e atenção. Na igreja a mesa está posta, sustento pro corpo, alma e coração. Na igreja quem manda é Cristo, Ele é o fundador e o alicerce também. A igreja é vitoriosa, em marcha feliz, com a missão que tem. A igreja aguarda o dia em que o seu noivo está para chegar, e juntos na eternidade viverem para sempre no santo lugar. Eu quero estar nesta igreja para receber e ajudar no que seja,
sem exigir, só repartir tudo que o Mestre me deu e ensinou que eu devo servir. Eu quero ser, quero estar nesta igreja pra receber e ajudar no que seja, sem exigir, só repartir tudo que o Mestre me deu e ensinou que eu devo servir. Deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night is a guiding light to my feet. You found, 'cause you